Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast, último dia de abril. Vamos fechar o mês com as principais notícias que impactaram a nossa carteira, o que está acontecendo e quais foram as janelas de oportunidade que abriram para você investir para o longo prazo, tá? Então vamos lá, eu gostaria de compartilhar com vocês essas notícias aqui. Então, pessoal, parece que os Estados Unidos precisa manter os juros mais alto por mais tempo, porque a inflação não está totalmente controlada e houve, inclusive, nessa semana uma queda no PIB percebido pela economia americana. Não se esqueçam daquele gráfico do Fed que toda vez que você aumenta os juros de uma intensidade muito alta, isso é precedido por uma recessão. A gente não chegou na recessão ainda, a inflação lá fora não está totalmente controlada, então o Banco Central dos Estados Unidos parece que vai permanecer essa taxa de juros mais alta por mais tempo e acaba impactando em toda a curva de juros, que é o que precifica os ativos de renda variável, tanto lá fora quanto no restante do mundo. Só que isso, pessoal, não é tão ruim assim, né? Principalmente para quem tem um horizonte de longo prazo, sabe que as taxas de juros não vão ficar altas para sempre. Que elas permaneçam altas por mais tempo. Mas isso é muito bom para você que gosta de comprar bons ativos a bons preços, tá? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Claro que isso é ruim porque acaba impactando o valor presente dos seus ativos, mas se você tem um horizonte acima de 5 anos, que eu acredito que a maioria que deseja viver além de 5 anos, não é tão ruim assim, tá, pessoal? Então, essa aqui é a notícia do Fed e hoje, inclusive, tem uma reunião que possivelmente o Powell vai falar que vai segurar a taxa de juros por mais tempo, abrindo uma janelinha de oportunidade para a gente em imóveis americanos, renda fixa dos Estados Unidos e algumas ações de valor, tá? Isso acabou impactando inclusive no câmbio, porque se os Estados Unidos segura a taxa de juros alta por mais tempo, o cara pensa, pô, meu dólar está rendendo aqui 5% ao ano sem risco no Tesouro Americano de curto prazo. Para que eu vou arriscar investir em país emergente que além da moeda fraca temos uma perda de âncora fiscal? Foi por isso que saiu do Brasil esse mês aproximadamente 37 bilhões de reais de investimentos saíram da nossa bolsa, porque lembra daquele carry trade? Só faz sentido você ter dinheiro aqui se os juros daqui tá alto para segurar o câmbio. Se os juros aqui baixa e lá permanece alto por mais tempo, o diferencial de juros, o carry trade, se torna muito arriscado. Não faz sentido para o grande investidor mundial deixar esses recursos no Brasil. Então a gente viu uma fuga de capital daqui de volta para os Estados Unidos e além disso a gente não está fazendo nem o nosso próprio dever de casa. A meta fiscal do Brasil foi revisada de novo para baixo. A expectativa desse ano era que a gente teria um superávit e já não é mais a expectativa é déficit zero, mas na verdade já reviu de novo, é déficit de 0,5% e assim vai. Então o calabouço fiscal ele não para de pé, né, pessoal? Porque ainda que estamos batendo recorde de arrecadação, o governo bate recorde ao quadrado de gastos. E isso vai enfraquecendo a nossa moeda. Se você imprime mais dinheiro para pagar os seus gastos, se você financia os seus gastos com mais letra do tesouro, os investidores vão exigindo cada vez mais dinheiro para financiar a dívida dos Estados Unidos, né? Do Brasil. E foi isso que aconteceu. Olha esse gráfico aqui do Tesouro IPCA 2035, pagando recorde IPCA mais 6,18 já no Tesouro IPCA 2029 e poucas as vezes a gente ultrapassou isso daqui, ó, IPCA mais 6, tá? Então, desde 2010 a 2022, o cenário que isso ultrapassou IPCA mais 2035, pessoal,
Foi aqui menos de 10% das vezes, tá? Claro que tivemos um boom aqui na época da Dilma, né? Na época de 2014 a 2017, quase todo o segundo governo Dilma ficou acima disso, mas isso daqui é uma exceção ao longo dos 20 anos, né? E lembrem-se, pessoal, é o seguinte, o que acontece? Quando você tem um título que corrige toda a inflação mais 6% ao ano, teoricamente você se aposentou vitalício com 0,5% ao mês do capital investido. Porque esse é o título que tem menos risco do país e ele está pagando acima da inflação 0,5% ao mês. Então isso é um ganho real a 0,5% ao mês. Muitas pessoas vão argumentar que a inflação medida pelo Banco Central é fake, é coisa do governo, é manipulado. Tem esse discurso mesmo, mas também tem o discurso de que o IPCA é uma cesta de inflação que não é realmente a sua mesma cesta. Quando a gente mede a inflação pelo IGPM, que é de um órgão privado como a FGV, você nota que ela tem uma convergência no longo prazo com o IPCA, apesar das métricas de mensuração não serem exatamente as mesmas, tá? Um contempla o preço do atacado, o outro contempla algumas cestas do varejo, mas eles são parecidos, assim como outros medidores de inflação. De qualquer forma, quando você tem um título IPCA mais 6, a chance de você bater o CDI em 20 anos, a chance de você bater o IBOV em 20 anos é quase 100%, né? Sem risco de crédito, porque o governo imprime dinheiro e te paga. Com risco de câmbio, mas sem risco de crédito. Teoricamente, todas as moedas fiduciárias vão a zero no longo prazo, mas se você consegue um ganho real acima de 6%, não é uma coisa ruim, tá? Claro que naquela gaveta sua, renda fixa, é um ótimo momento para aumentar, né? Aquela exposição sua, renda fixa. E se o Tesouro está pagando IPCA mais 6, pessoal, os fundos imobiliários também estão pagando bastante, o cupom de juros aumenta lá, tá? Porque eles são atrelados à NTN-B de longo prazo, né? É quase uma derivada uma da outra, tá bom? E as ações brasileiras também estão pagando muito, valuation muito barato. Então, abre uma série de oportunidades em tudo isso. Mas essas oportunidades só abrem porque o risco está aumentado também, né? O risco está aumentado. O risco da economia do Brasil patinar mais uma década é muito grande. Então, você com esse risco aumentado, querer pescar alguma coisa além na Bolsa de Valores, pode ser que o risco não compense o benefício, tá bom? Então, fiquem atentos. Renda fixa abriu janela, é hora de aproveitar. E aquilo que eu estava falando para vocês, né? Como a meta fiscal não para de pé, como a gente vai gastar muito mais do que a gente arrecada, o nosso câmbio vai para as cucuias. No mês de abril saímos de R$5 aqui de câmbio, chegamos a bater 5,30, 5,29 no meio do mês. Deu uma leve recuada, agora estamos fechando hoje em 5,20 de câmbio. Percebam que o câmbio ele sobe de elevador. Quem tem metade da carteira no exterior e geralmente você toma uma pancada de 10% do câmbio no mês, pelo menos a metade do seu patrimônio que está dolarizado em ativos de dólar, ele acompanha aí esse crescimento de valorização em reais, né? Não esperem para dolarizar, vão fazendo pouco a pouco. Abaixo de 5,20 eu já tenho esse mantra, já tem alguns anos. Acelerem a dolarização. Muitos amigos aqui dolarizaram quase tudo que tinham a 4,70, 4,70, 4,80, né? Eu fui um deles, eu peguei quase tudo que eu tinha e dolarizei naquela época, porque a nossa receita, pessoal, de quem está na idade de trabalhar é em reais. Você ganha em reais no próximo mês, mais no próximo mês, mas o seu patrimônio não tem grandes chances de sair nessa janela. Quem aproveitou a janela naquela época está rindo à toa agora. Vira e mexe, os investimentos, eles trazem grandes oportunidades para vocês e vocês têm que olhar com atenção para saber aproveitar. O câmbio a 4,60 foi uma grande oportunidade, assim como o Tesouro IPCA mais 6,2 é uma grande oportunidade. Tiago, e se o Tesouro pagar IPCA mais 7, eu posso sofrer com marcação a mercado do meu título? Vai sofrer, vai perder temporariamente,
Mas, pessoal, é a hora de você aportar de novo. É assim que você vai fazendo. A gente não sabe quando que é o topo que vai pagar ou o fundo. O segredo é você ir fazendo o dollar cost average, aportando cada mês no que tem de melhor. Claro que um caixa robusto, monitorando os perigos do mercado que sempre estão aí. Outra notícia legal, pessoal, foi o halving do Bitcoin. Bitcoin foi cortado na metade a remuneração dos mineradores. O que é o halving ou halving, né? Nada mais é do que a diminuição da inflação da moeda. Antes se pagava 6 bitcoins para cada bloco minerado, agora se paga 300 e alguma coisa, tá? Então isso diminuiu o número de oferta monetária. O Bitcoin só existe em 21 milhões de moeda, hoje estamos quase em 19 milhões, 19 ou 20 milhões, falta muito pouco para completar o total de moedas mineradas, né? E você tem certeza que o quê? Que a taxa de inflação do Bitcoin agora já é menor do que a taxa de extração de ouro, né? E se você for comparar com a taxa de inflação brasileira ou taxa de oferta monetária brasileira, a inflação brasileira cresce em média 8% ao ano. Agora, a impressão de reais no ano cresce em média 10, 12% ao ano. O Bitcoin não, o Bitcoin reduziu na metade e daqui 4 anos vai cair na metade da metade, mais 4 anos metade da metade da metade. E a gente vai terminar de ter uma inflação de mais ou menos 5% do Bitcoin nos próximos cento e poucos anos, né? 1 milhão de moedas é 5% perto de 21 milhões, que isso é 5% de inflação em mais 100 anos, sempre caindo na metade, a cada 4 anos. Por que o Bitcoin não tem topo? Por que o Bitcoin não tem topo? Porque as moedas fiduciárias não têm fundo, elas sempre podem cair mais 90%, né? E com essa moeda fiduciária você vai trocar por quê? Por ativos reais que não são impressos, como imóveis, como obras de arte, como ouro, como ações de boas empresas, e o hard money mais forte é uma criptomoeda que chama Bitcoin. Bem-vindos, quem não tem é para ter, porque a moeda fiduciária não tem fundo, tanto o real quanto o dólar. E é por isso também que o nosso ouro bateu recorde agora esse ano, né? Muitos de vocês me xingaram por estar carregando o ouro nos últimos 5 anos. A gente está carregando o ouro na carteira com 10% da carteira há 5 anos, né? Há 5 anos. Só que o ouro em 5 anos, em real, bateu o SP500 e bateu o Ibovespa. Pô, pessoal, é um desempenho fenomenal por um ativo que não gera caixa, mas que é uma reserva de valor. No cenário de hiperinflação, no cenário de crise, no cenário de estagflação, é claro que isso iria dar bom, tá? E a China está comprando pra caramba ouro, está aumentando seus recordes de estoque de ouro aí, é a principal fonte compradora no momento. E isso acontece por causa de riscos geopolíticos. O dólar é uma arma de guerra, né? Você pode prender dólar ali da Ucrânia, da Rússia, qualquer tipo de guerra. As reservas internacionais podem ser congeladas pela OTAN, pelos Estados Unidos. Então, países ali do Oriente estão focando muito em ouro e está levando a demanda no mundo. Só que a prata, que é uma derivada do ouro, ficou para trás. Então a gente está com uma janela aberta ainda na prata que tende a performar melhor do que o ouro nesse cenário de crise, tá? Então quem não tiver prata aí, me manda uma mensagem, a gente aloca ali uma porcentagem pequena do patrimônio para fazer esse hedge. Beleza, pessoal? Então essas foram as notícias do mês de abril. Temos algumas oportunidades em ativos reais, temos várias oportunidades. É claro que o mundo está num risco geopolítico bem grande, é hora de se proteger, mas sempre fazendo aquela distribuição saudável da carteira para você não ficar de fora de nada. Combinado? Um grande abraço para todos.